1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 5. Leamos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Que Deus nos conduza na sua luz e nutra o nosso espírito com o pão da vida, que é Cristo Jesus. Deus o abençoe. A igreja de Corinto era uma igreja atribulada, cheia de problemas. Um deles era as divisões que a igreja tinha, partidos. Uns se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. E Paulo está alertando os corintianos. Estes homens que vocês escolheram não são líderes de partidos, são todos servos de Cristo. Todos os cristãos, não somente os apóstolos, todo cristão é despenseiro dos mistérios de Deus. Nós precisamos mantê-los, preservá-los, devemos conhecê-los bem. Somos, acima de tudo, responsáveis pela distribuição dos mistérios de Deus em Cristo Jesus. A distribuição da salvação pela graça, da misericórdia de Deus revelada em Cristo. Precisamos ser bons mordomos da palavra. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. E aqui percebemos que o mais importante não é a quantidade ou a qualidade do nosso trabalho, mas sim a fidelidade com que temos servido ao Senhor, com que temos sido despenseiros, mordomos das coisas do reino. Neste mundo em que vivemos, tudo que se exige é produção, resultados. É apenas isso que importa, mas não aos olhos de Deus. O que importa, acima de tudo, é a lealdade, é a fidelidade, é a confiabilidade daquele que tem a responsabilidade de servir e ser despenseiro dos mistérios de Deus. Julgamentos de outros sempre sofreremos. Estamos sempre sujeitos aos juízos de nossos semelhantes. Mas assim como Paulo diz que não se importa, nós também não devemos nos importar. O juízo que importa é o juízo divino. O juízo dos homens é marcado pelos preconceitos, pelas incompreensões, mas o juízo de Deus é perfeito. Não é nosso chamado
sermos juízes uns dos outros. Nosso chamado é sermos testemunhas do amor de Deus na corte da existência. Não estamos aqui para julgar, estamos para servir e para testemunhar do amor de Deus. Paulo foi frequentemente julgado e condenado por aqueles a quem buscava servir, pelas pessoas que o ouviam ou que liam suas cartas. Muitas vezes seu ensino foi incompreendido e a sua missão foi condenada, até mesmo pelos apóstolos, que também não compreendiam e também não aprovavam, muitas vezes, o ministério de Paulo. Paulo se chamava apóstolo sem nunca ter andado com Jesus antes da cruz, mas ele se dizia apóstolo, isto é, enviado, do sentido etimológico da palavra apostelo, enviado por Cristo após um encontro que está descrito e é narrado nas Escrituras. Paulo tinha seus apoiadores em Corinto, mas também havia lá aqueles que rejeitavam seu ensino e seu chamado. Ele não está preocupado com o juízo dos homens. Ele sabe que o que importa é a avaliação que Deus fará do seu trabalho. A palavra ministro, que vem do latim minus, que significa menos ou menor, implica em serviço. O ministro tem um serviço e uma vocação, ao qual ele deve ser fiel. Quem tem um ministério tem um serviço a fazer. Não é um título que denote grandeza, mas sim serviço, servidão, porque somos servos de Cristo. Jesus disse em Mateus 20, 26, aos seus discípulos: quem quiser ser grande entre vocês, seja aquele que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. A expressão latina, servum, servorum Dei, um servo dos servos de Deus, é conhecida, se tornou um título dos papas. Na Igreja Romana, na Antiguidade, havia 5 patriarcas. E Gregório, um bom cristão que se tornou bispo de Roma, que se tornou papa, escreve a João Nesteltes, que era patriarca de Constantinopla, dizendo a ele que não tentasse se considerar superior aos demais patriarcas, como se ele fosse o patriarca ecumênico de toda a igreja. Seja um servo dos servos de Deus. Essa é uma lição para todos os pastores, para todos os líderes da igreja. Temos que ser servos dos servos de Deus. É isto que somos chamados a ser. Assim devemos viver. Mesmo nas academias de administração de empresas, nas escolas que ensinam gerenciamento e liderança, existe uma teoria de liderança chamada liderança servidora. Ela foi criada supostamente por Robert K. Greenleaf,
mas, na verdade, nós sabemos que ela é de origem cristã. Ela tem sua fundamentação na Bíblia. Foi popularizada pelo livro de James Hunter, O Monge e o Executivo. Talvez você tenha ouvido falar, talvez você tenha lido. Liderança servidora é um ótimo conceito. É uma bela teoria, calcada no ensino das Escrituras. Hoje, grandes líderes de empresas privadas e de instituições públicas seguem este modelo, mais ou menos. Somos servos de Cristo. A nós foi dada uma responsabilidade de sermos despenseiros dos mistérios de Deus. E o que se espera de nós é que sejamos fiéis. Assim como um mordomo, assim como um majordomo, expressão que usamos hoje nos espaços cibernéticos. Assim como alguém a quem foi confiado um mistério, um segredo, um ensino a ser passado, uma instrução revelada. Os mistérios de Deus foram revelados a nós em Cristo e na Escritura. São mistérios sagrados que precisam ser usados e guardados, que precisamos ministrar ao mundo em nome de Cristo. Porque Deus espera ver em nós pessoas confiáveis e leais. Podemos ter outras qualidades, é claro. Talvez você tenha muitas qualidades que fazem de você um mordomo, um servo excelente. E isso é muito bom. Mas nenhuma qualidade que você possa ter se compara com a fidelidade a Deus, no cumprimento daquilo que Deus lhe pediu para fazer. E por isso Paulo diz, é isso que Deus requer dos seus despenseiros, que sejam fiéis. Ele tem esta preocupação com aqueles que têm a ousadia de se chamarem cristãos, porque carregam o nome de Cristo. Não estou falando de fidelidade a religiões, cristãs ou não cristãs. Não estou falando de fidelidade a sistemas doutrinários, não estou falando de fidelidade a sistemas legalistas, morais, não estou falando de regras de conduta, estou falando de fidelidade a Cristo. A nossa avaliação, o nosso exame será baseado nisso e será feito por Deus. Se somos bons despenseiros do mistério de Cristo, Cristo que vive em nós, que nos justifica, que nos santifica e que nos leva à glória divina. Não julgue para não ser julgado, diz Jesus no Sermão do Monte. Da mesma forma como você julga, você também, da mesma medida, você será julgado. E vemos isto confirmado aqui no ensino de Paulo na carta aos Coríntios. Não dê crédito ao que os outros dizem sobre você. Eu não estou dizendo que você não deve prestar atenção nos conselhos que lhe são dados. Eu não estou dizendo que nós não devemos ouvir as críticas que são feitas a nós. Na verdade, todos nós devemos procurar nos tornar pessoas melhores, porque foi para isso que fomos libertos do pecado por Cristo Jesus. Mas, apesar das ocasiões em que acontecem enganos horríveis e estranhos,
o julgamento daquelas pessoas que são próximas a nós sempre tem alguma verdade. Antístenes, filósofo grego contemporâneo de Sócrates, disse que há dois tipos de pessoas que podem falar a verdade acerca de você. Os seus inimigos, quando perdem a paciência, e os seus grandes amigos, que te amam profundamente. Mas, ainda assim, não devemos perder a calma, não devemos nos aborrecer com o julgamento e a condenação dos outros. Porque os outros não conhecem todos os detalhes. Eles não sabem aquilo que está oculto, aquilo que não foi dito, aquilo que não é visível. Paulo diz aquilo que está escondido na escuridão, aquilo que está em trevas. Ninguém pode expor com perfeição os motivos do coração. Somente Deus. Deus conhece os profundos recantos do nosso ser. Conhece a nossa alma, a nossa mente, conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções e nos compreende perfeitamente. Por isso, fique tranquilo. Deus é teu juiz, ninguém mais. Ele é o nosso único juiz e ele é um justo juiz, o que já é muito bom e raro neste mundo. Mas, além de justo, o seu juízo é caracterizado pela sua misericórdia. Deus é um juiz justo e misericordioso. E é só o seu juízo que deve lhe preocupar. Até mesmo a autoavaliação, a autocrítica, tão importante que é, não é confiável. Porque a própria Bíblia nos diz que tendemos a pensar de nós mesmos, ou mais ou menos, do que aquilo que somos. Condena aqueles que, com jactância, com arrogância, pensam mais de si do que é real, e condena também a autocomiseração, a piedade de si mesmo, que muitos de nós, muitas vezes, vivemos como se fosse um vício. Deus é nosso juiz. Nós não somos responsáveis por julgarmos a nós mesmos. Nossa autoavaliação, portanto, é constantemente obnubilada pela nossa autossatisfação, pelo nosso orgulho, pelos conceitos equivocados que temos de nós mesmos, ou então por esta autocomiseração, por esta pena de si, que se torna um vício. O grego Pitágoras, muitas vezes chamado de pai da filosofia, por ter sido o primeiro a utilizar o nome filósofo, amigo da sabedoria. Ele é tido como o inventor da palavra filósofo. Antes de Sócrates, Pitágoras ensinou aos seus discípulos que eles deveriam, todas as noites, antes de dormir, engajar em um autoexame. Consta que ele escreveu versos dourados, versos de ouro, que hoje temos um texto atribuído a ele, mas que não é inteiramente confiável. E nesses versos há orientações para essa introspecção noturna,
Não termine o dia sem examinar tudo que você fez. Se foi bom ou se foi mal. Cristãos também fazem isso todos os dias. Nós nos autoexaminamos, mas nós adicionamos Deus a essa equação. Nós o fazemos na forma de oração, quando confessamos a Deus nossos pecados. Praticamos a introspecção, examinamos-nos, assim como o salmista nos diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Salmo 139, versículos 23 e 24, o final do Salmo. Prova-me, conhece os meus pensamentos ansiosos, veja se há algum caminho ofensivo em mim, guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o caminho da palavra eterna, é o caminho de Cristo. E nós, em oração, pedimos a Deus que nos guie por esse caminho e que nos sonde e nos auxilie que não andemos em caminhos maus. Por isso, todo dia é o dia do juízo para todo cristão devoto. Porque todos os dias nós perguntamos ao Senhor e pedimos a Ele que nos ajude para enxergar os nossos erros, para enxergarmos as nossas falhas, para nos corrigirmos. Nós confessamos, nós nos arrependemos e recebemos o perdão de Deus. Apelamos para Cristo, nosso Salvador, e somos justificados de nossos pecados. Cristo que morreu por nós, que vive em nós, e em quem encontramos uma vida nova no Espírito. Por isso, Paulo fala do dia de Cristo, o dia em que nos apresentaremos diante do trono de Cristo para sermos julgados. Esse julgamento final, em que receberemos tanto a palavra positiva como a palavra negativa da parte de Deus. Toda pessoa receberá o seu louvor do próprio Deus, diz Paulo. Deus recompensará seus servos. Isto é uma verdade bíblica. Mas qual será o critério? Produção? Quantidade? Será que seremos avaliados pela nossa produtividade, pela nossa esperteza, pelos gols de mão que fizemos, pelas nossas boas obras? Não. Segundo a palavra, o julgamento de Deus será baseado principalmente pela nossa fidelidade, pela nossa lealdade, pela nossa prontidão em sermos fiéis à nossa vocação de despenseiros dos mistérios de Deus, despenseiros do Evangelho de Cristo, despenseiros do amor de Deus em atos e palavras. Seremos julgados pela forma como abraçamos o amor de Deus em Cristo,
pela forma como abraçamos a mensagem da graça e da misericórdia de Deus, como vivemos para proclamar, para testemunhar, pelas nossas palavras e pela nossa vida, as transformações operadas pelo Espírito Santo na vida daqueles que amam ao Senhor. Como servimos ao Senhor e aos outros em nome do Senhor Jesus Cristo, com os dons graciosos que dele mesmo recebemos. O que se requer dos mordomos, dos despenseiros, é que sejam cada um deles encontrados fiéis, porque a nós foi dada uma missão, a missão de refletir a Cristo neste mundo. Somos o corpo de Cristo, somos o templo do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Nós todos devemos, portanto, viver confiados na graça do Pai, a graça que nos foi doada. Nós que éramos filhos pródigos, mas que agora caminhamos em direção da casa do Pai, pelo poder de Cristo Jesus. Que o seu nome seja louvado hoje e sempre. Deus o abençoe. Amém.